Pois então, acabando outubro hoje, 28 de outubro, olha como o tempo voa. Nessa série que a gente está fazendo uma revisão de algumas orações por tema, na fartura de podermos usar essas orações para conversarmos no nosso íntimo com o mundo espiritual, fechamos essa série hoje com as orações que estão no Evangelho Eterno, que a gente pode usar com a nossa voz, é por nós. Nós, cada um de nós pedindo alguma coisa, sem ser aquele foco de ir para a cura, enfim, nós. Eu quero pedir para mim, eu estou precisando, para mim, eu pessoa. Então, esse é o tema de hoje. Cada uma delas pode ser usada até como se a gente estivesse falando, sem dúvida nenhuma, como se a gente estivesse pronunciando. Qual é o de nós? Qual é aquele de nós que não tem um momento de uma angústia, de uma solidão, de uma sensação tô esquisito, tô triste, enfim. Então, a doutrina sempre foi o nosso apoio e a gente gostaria de passar isto adiante. E dentro de conhecer a doutrina do caminho, este capítulo, orações, é muito rico, porque a doutrina a gente percebe que o tempo todo tem um chamado, um apelo para que a gente melhore, né, melhore como pessoa, como cidadão, moral aplicada, enfim, sendo pai, sendo mãe, os valores que a gente precisa ter em conta. Mas, na verdade, a doutrina é Deus, a doutrina do caminho é o próprio Deus que nos chama. Então, nessa chamada para mais perto dele, óbvio que ele vai através dessas orações, guiar nosso pensamento para uma evolução, para subir. Então, Oswaldo Polidoro, ele falava, gente, não é difícil, não vai ter aquele salto maravilhoso, espetacular, não, mas não é proibido andar muito rápido, e não é difícil, são pequeninas coisinhas, então nessa subida, a gente tromba em alguns momentos com lágrima, com sensação de impotência, enfim. Então, lembrando que a gente é encarnado. Estando encarnados, estamos numa mescla de tudo quanto é tamanho espiritual, tem as pessoas que a gente pode confiar, tem outros que podem nos desviar, tudo com cara de bonzinho, sorrindo. Então, não é fácil tocar a nossa vida, sabendo principalmente, é uma bênção, saber através do Apocalipse tudo aquilo que vai acontecer. Quando acontecerem as coisas, que bênção, eu sabia, não fui pega. Mas também não é fácil tocar a vida sem saber que existe uma sustentação e existe, e a chave é para essa saída desse sentimento estranho, é ligação. Procurar em nós mesmos a ligação, a chave para abrir a porta, para as respostas que a gente está precisando, é dentro. Vem, como já falamos, por inspiração. Então, nós vamos aprender a tocar com a sintonia certinha, este nosso íntimo em busca destas respostas que a gente quer, e para isso nós vamos hoje comentar essas orações que são verdadeiras aulas. Aulas doutrinárias e são verdadeiras aulas sobre nós mesmos e são verdadeiros abraços. Vem, eu te abraço, espera, vai passar, sabe? Então, nós vamos começar pela oração dos divinistas, que é nossa pretensão, um dia a gente poder dizer, eu sou um divinista.
Somos pretensos divinistas, somos desejosos de ser cada vez melhores divinistas. Então, nesta oração, como todas as outras, no início sempre começam com Deus as demais, só que um divinista, olha o nome, um divinista se acostuma a conversar com Deus o tempo inteiro. Não é do tipo pensando lá fora, eu estou querendo isso, não. É dentro eu conversando com a minha centelha que saiu dele. Então, eu tenho que fazer nesta hora um momento de reverência, um momento de estar em paz, porque eu vou conversar com a origem de tudo e o pedacinho do tudo que eu sou. Então, no começo desta oração, ali no Evangelho Eterno, tem um recadinho, que é do nosso grande irmão Oswaldo Polidoro, que ele deixa para nós, porque o foco da oração precisa desse recadinho. Eu vou ler para vocês. Aos que se encontrarem precisados de paz, paz de Deus, de outras ajudas divinas, ajuda nas doenças ou qualquer solução de problema, use a oração dos divinistas, porque ela remete a Deus e os espíritos mensageiros por delegação. Deus não faz, não se manifesta diante de ninguém e os espíritos são delegados. Com o aval dele, vai e acode. Mas o importante é fazer por merecer. Iniciamos então. Todos os parágrafos desta oração começam com: peço-te a graça, princípio sagrado, Deus, divina causa, peço-te, Senhor, sagrado destino, enfim, sempre é com Deus. E pedindo, nós pedimos. Está no singular, não é plural, nós pedimos. Eu te peço, Pai, certo? Então, vamos ver o que é que a gente anda pedindo para o que a gente pode tirar de lição dos pedidos que estão nessa oração. Eu peço, não me deixa de propósito ir atrás de errar contra os 10 mandamentos, porque eu já li livros, e já vi pessoas passando coisas para pagar. Não me deixa errar contra os 10 mandamentos. Eu vou tentar, mas propositalmente não me deixa errar. Na sequência, blasfemar contra os dons é uma coisa que temos que vigiar o que falamos, porque pode ser que a gente possa expressar alguma coisa a respeito dos dons de alguém, e que é blasfêmia, que é eu ia falar a palavra pecado, mas puxa vida, é chegar para aquilo que é dom de Deus, dom, dádiva. Dádiva de Deus para os homens, e quem sou eu para falar alguma coisa contra? Então, eu te peço, não me deixa fazer isso nunca de propósito. Se for sem querer, já foi, mas nós não somos perfeitos mesmo. Depois, negar os divinos exemplos de Jesus é uma coisa que a gente pede. Eu não quero fazer nada que ele não gostaria que eu fizesse, ou que ele não faria. Não sou perfeita, vai ter hora que não devia ter falado mal daquela pessoa, enfim, mas eu estou pedindo ajuda. Não me deixa de jeito nenhum negar os exemplos de Jesus, porque eu já conheço a importância. E sei dele, sei o que ele fez, enfim, preciso tomar cuidado. Eu peço ajuda. Negligenciar as promessas que estão no Apocalipse. Aí, quem está fazendo essa oração, quais serão essas promessas? Vê
Vocês leram? Como é que está a leitura? Já foram ler esses capítulos? Deram uma olhadinha? Eu vou dar uma refrescada rápida. Os capítulos que estão aqui marcados para a gente, em especial, lermos, são os capítulos 14, 19, 21 e 22, que são justamente os que anunciam as coisas que vão acontecer, que já aconteceram e que vão acontecer. Então, no 14, são 4 vozes que vão falar, a primeira anuncia, eis aí o Evangelho Eterno. Está nas nossas mãos, se você não tem, escreva, e vai ser enviado para o site gdpatriarcajacó.org.br. Tem o Converse Conosco, escreva, porque está anunciado que viria um evangelho eterno, por quê? Porque é Deus. Não está mais em torno de homem algum. Na segunda voz do capítulo 14, caiu a Babilônia, caiu todo aquele grupo de pessoas que desviavam os irmãos que queriam crescer e tal. Caiu. E a terceira voz tem um aviso para aqueles que têm a marca da besta, e esses vão sair, enfim, vão ter tudo que trabalharam para merecer, e na quarta voz que descansem os bem-aventurados, porque já fizeram tudo o que precisavam, já estão de roupas limpas, de linho branco, agora aguarda o que vem. E aí vem no capítulo 19, os louvores para o cavaleiro branco, que é a doutrina de Deus. O cavaleiro é o entregador da doutrina e o cavalo é o Senhor, é a doutrina em si. Então, lá tem a descrição toda do quadro, que tem um lago de fogo, aí é o anúncio do dilúvio de fogo que estamos esperando. No 21 já foi tudo avisado, já nos outros capítulos estão descritos todos os fatos físicos que nós vamos vivenciar, e aí no 21, vi um novo céu, uma nova terra e a notícia de que Deus habitará entre vós. Não uma pessoa, mas finalmente todos estarão com maior intimidade com Ele, com o comportamento esperado, tudo vai mudar muito, e a noiva, que é o símbolo da verdade, esta noiva que aparece por aí não é uma mulher ataviada, enfeitada, bonita, linda, no esplendor da roupa, é a verdade. E já fala da cidade, como serão, a parte espiritual, enfim. E no 22, o rio da água da vida, aquele que mata a sede de todos os que restarem, é sede de justiça, é sede de amor, é ser saciado de tudo aquilo que um ser humano tem ansiedade. Tem os fora daqui, os que vão sair, aqueles que erraram, e as palavras finais. Então, esta parte, peço-te a graça de jamais esquecer de tudo isso, para depois não ter que falar, nossa, eu tinha lido e esqueci. Quando as coisas acontecerem, nossa, um tsunami ali, nossa, como tudo está pegando fogo, olha a bomba atômica. Está negligenciando ou você não leu? Então, esse é o pedido. E também, na sequência, que a gente nunca bote em dúvida o trabalho dos mensageiros, porque na hora pode alguma coisa ser anunciada que não faz sentido para nós. Mas duvidar não, mais tarde eu vou entender. Eu posso não ter pego o sentido, não captei, mas o que está dito, está dito. Então, negar as mensagens, os mensageiros, os ensinos, tudo isso a gente pede que a gente não tenha, não passe pela nossa cabeça duvidar. Faço um pedido e, puxa vida, não sarei. Você não precisa pedir
já achando que pode ser que não vai acontecer. Se tem merecimento, vai. Se não era para acontecer, não vai acontecer. Eles lá do outro lado sabem, nosso anjo da guarda ajuda e tudo isto tem um porquê e nós vamos saber. Então não põe em dúvida, confiar na justiça divina, no merecimento, certo? E assim, no final, a gente pede a graça de nunca ser um traidor da gente próprio. Como assim? Um traidor de mim mesmo? Sim, porque negando Deus, por exemplo, que tem muita gente que nega, estou negando o pedacinho de Deus que sou, ou negando o poder de Deus, isso não pode. Vai ler o que o povo teve quando atravessou o deserto. Moisés, toca aqui nessa pedra que eu vou te dar água. Duvidar, ele tocou, bateu, jorrou água, e aí? Mas não é de uma coisa que a pessoa lá, com todo mundo com sede, fica, será? Não duvida se pelos dons é o próprio representante de Deus que está te dando o recado. Enfim, o nosso destino também não nega, não traia a si mesmo, brecando, acelera. Enfim, esta é a oração do divinista que a gente quer ser, daquele que leva a sério tudo que foi deixado, não é? A gente pede tudo de melhor para não cometer os erros mais graves. Está tudo encaixado aí. É genérica, mas está encaixada. E a conversa é sempre com Deus. Sobre o reino de Deus, é um pedaço que está ali no finalzinho, junto com as orações, o reino de Deus. Eu encaixei aqui porque ela é um pequenininho, um resumo bem pequeno, que pode nos servir de guia para que a gente entenda o que é prioridade nas nossas atitudes e nas nossas escolhas. Tem pouquinha linha, pouca coisa sobre o reino de Deus, mas pense comigo como é esse reino de Deus que está anunciado no capítulo 22 e que vai ser vivido aqui no planeta, inclusive entre os encarnados. Porque vão ser expulsos quem é contra, quem é a favor sobra e vive. O reino de Deus não é palavrório, blá, 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 blá. Está tudo aí, não precisa falar, nem julgar, nem negar, só entenda as maravilhas que temos diante de nós. Fingimento, então, se a gente vai retornar a Deus em espírito e verdade, fingimento nem cabe, mas tem pessoa que finge, que se faz que dá falso testemunho, então nada que não seja verdadeiro está no reino de Deus. Portanto, no futuro, não vai ter nada disso. Não vai ter nada que seja mentira e fingimento, porque nós teremos verdade conhecida, e a verdade em todos os cantos. Nós não vamos ser ignorantes de nada, dos fatos, das causas, porque os dons vão trazer para nós. Nossa, por que será que eu estou assim? O dom vai te mostrar. Tem uma coisinha que você ainda está pagando, aguenta firme essa dor aí que passa. Então, a verdade conhecida e praticada, sem mentira, olho no olho, vocês já pensaram que delícia? E amor praticado, porque é uma consequência, o amor praticado. E vai ser até de uma forma muito natural, porque com tudo que está para acontecer, a gente vai ver tanta gente precisando dos que estão melhores, que, puxa vida, eu estou vendo alguém na minha frente passando frio. Nessa hora,
O que Deus faria? Daria em primeira instância, uma coberta, uma blusa. Então eu posso ser o delegado de Deus, eu tenho blusa lá dentro, eu vou pegar, eu te dou. Então isto é o amor praticado, não precisa ser aquela coisa cinematográfica, pequenas coisas, um copo d'água. Então, isto entendido que o reino de Deus é muito simples, muito fácil de ser levado adiante e nos faz sentir tão bem, né, fala a verdade. Então poder dizer: "Fui delegado de Deus", ele daria uma blusa, um copo d'água, eu era que estava por perto. Eu vestia a camiseta: "Sim, pai, vou fazer o que o senhor faria. Conte comigo, conte comigo". Já pensou a gente poder falar: "Conte comigo, eu vou fazer o melhor que eu posso"? Mas enfim, virtude acumulada também é uma coisa que é do reino de Deus, que a gente vai ter que pôr em prática cada vez mais a miúde, virtudes acumuladas. Se a gente um dia viciou naquilo que estava errado, vamos viciar naquilo que está certo. Virtudes é tudo aquilo que está certinho. É simples, mas não é fácil. Não é fácil, porque tem hora que você tem vontade de gritar, tem hora que vocês sabem do que eu estou querendo dizer. Então, respeitar o outro, ter as vontades dele, aí você olha, o outro vem, um filhote teu, alguém da família, estraga tudo que você vê, que você fez. Tem que se dominar, ter paciência, não vai ser fácil não, mas enfim, mas é muito importante que saber que ele está dentro de cada um e tem gente que não consegue entender, vamos entender isso, que tem pessoas que acham que o reino de Deus tem que vir de fora, que vai ter um céu brilhante, cheio de purpurina. Não, a gente pode estar no meio de um tumulto e estar em paz. Lúcido para ir para algum canto, se apartar daquilo, voltar, enfim. O problema está em conseguirmos olhar para dentro e encontrar o reino de Deus. Quanto mais a gente se abre, mais a gente desabrocha, e isso é a nossa lição de casa, é o que nos cumpre, desabrochar o reino de Deus. Sim, então, o ser humano tem mania de jogar a culpa nos outros, vamos aprender inclusive a assumir os erros. Desabrochar significa: "Essa fui eu que fiz, eu tenho que ir lá arrumar". Tudo isso faz parte, mas tem uma sagrada finalidade para tudo, todos nós voltaremos a ser Deus em Deus, então vamos indo devagarinho. O reino de Deus termina com esta frase: "Há uma sagrada finalidade para tudo". Tudo é uma palavra forte, vocês concordam comigo? Porque qual é a finalidade de tal coisa? Também não é só a finalidade final nossa, que é voltar a Deus, que é a maior de todas. Mas, qual foi a finalidade de tal coisa ter acontecido? Um incêndio, uma trombada? Será que não foi uma advertência para mim que eu estava falhando? Alguém ser ríspido? Alguém ser ríspido ou falar alguma verdade na nossa cara pode ter sido delegação do próprio nosso anjo de guarda usar aquela pessoa para me chamar a atenção. Então, qual é Deus está na finalidade para tudo, e a sagrada finalidade de tudo é voltar a Deus. Mas parar para pensar, por que será que essas coisas aconteceram? Isso também essa fase. Não sei se vocês tiveram, mas tem fase que tudo quebra em casa. Mas desde um liquidificador, copos, enfim, pode ser que haja falta de espiritualidade.
As coisas vão em primeira instância pegando no que é material, depois pega nos animaizinhos. Qual é a finalidade? Por que é que está acontecendo tudo isso? Então, por que foi que eu nasci nesta família? Nossa, não me dou bem com a maior parte deles. Qual é a finalidade? É baixar a cabeça e procurar deixar o exemplo, deixar o nosso brilho para trás. A maior finalidade, já falei 2 vezes, é voltar a ser Deus em Deus, 3 vezes repetido. E aí, então, a última linha não pertence mais, ele só faz um convite: aprenda com o evangelho eterno que está profetizado no Apocalipse, capítulo 14, logo no de 1 a 6 os versículos. Esses conhecimentos divinos estão lá, mas não gosto de ler. Ajuda muito essas instruções divinistas gravadas. Ajuda muito passar numa oração em conjunto e perguntar para alguém: "Não estou entendendo essa palavra", puxa vida, a internet tem, no Google dicionário, tem dicionário em papel, vamos atrás e procurar entender. Sim, por quê? Porque sempre nós estamos sendo puxados para patamares superiores. Sempre há uma advertência, porque a razão de ser de uma encarnação é subir, é evoluir, é nunca mais voltar, a não ser visitando para o plano de onde a gente veio, sempre para cima. Pega o Evangelho Eterno, procura entender, ler, tá bom? Muito bem, então, das coisas que a gente pode ter, o Evangelho Eterno é uma bênção para toda a humanidade, porque tira o foco de tudo que é externo, passageiro, que termina com um tsunami, leva embora, o vento leva, o fogo queima, e ele traz Deus que está no nosso interior. Eu posso estar em qualquer lugar do planeta, eu converso, que ele é onipresente. Então ele dá muitos mimos para nós, mas o tempo todo a gente tem delegados dele, tem espíritos falando na nossa orelha, inspiração, enfim, as leituras, de repente o nosso olho bate numa linha assim, nossa, isso parece que está escrito para mim, é alguém que te leva o olho, mas um mimo maior, a graça que nós encarnados temos, o cuidado de Deus é manter para cada um de nós encarnados um espírito delegado para ser o nosso guardião. Então o anjo da guarda fica de olho na nossa estrada, não assim olho real, mas a nossa estrada evolutiva, ele guia até os nossos pensamentos, ele sabe, é um presente divino com certeza, porque são escolhidos para nós as pessoas, os espíritos que, nossa, de muita encarnação já estivemos juntos, e eles nos conhecem, elas, pode ser mulher, eles ou elas nos conhecem do avesso, tem a ver com a nossa vida atual, enfim, e nem sempre é alvo da nossa gratidão, olha que vergonha. Então nós vamos agora para a prece ao nosso anjo guardião. Tem uma prece para a gente conversar com ele, aprender, porque tem que ter uma sequência, vamos aprender a conversar com ele. Ah, nossa, de novo começa com Deus, vamos entrar no clima? E fazer uma oração não é, desliguei a televisão e vou, e aí, tudo bem? Não é assim. Ao a gente se ligar com o Pai Divino, com o sagrado princípio todo, onisciente, onipotente, então, eu estou me ligando num patamar de vibração mais alto.
Então, quando a oração me chama que Deus está nos mundos e nas humanidades, eu elevo a minha vibração. Eu saio da minha casa, olhar o meu umbigo e vou lembrando que tem tudo muito para frente, para fora, me esperando. E lembro, por exemplo, das leis. Aqui a primeira frase fala: tem leis. Regentes, pensem em mim. Então, no primeiro parágrafo, a gente reconhece Deus, quem é, o que significa, e agora eu vou devagarinho me colocar, conversando íntimo. Olha, eu reconheço que eu sou um filho seu e que eu tenho virtudes em potencial. Não desabrochei, ainda não sou perfeito. Eu reconheço que eu preciso desabrochar, tá? Estou falando aqui comigo, mas com toda reverência. Vou aparecer em outras encarnações, outros corpos, mas a cada vida eu vou enfrentar perigos, eu vou enfrentar dificuldades, porque estar aqui na carne não é fácil e não vai ser fácil um bom tempo ainda, porque a cada vez a gente corre riscos de falhar, de blasfemar, como foi falado naquela outra oração. Então começa do meio do segundo parágrafo. Então eu rogo ao Senhor, Pai Divino, eu quero comungar. Significa entrar em comunhão, significa fortalecer um canal que existe, é real, existe de mente a mente. Eles sabem de nós, mesmo não estando. Porque tem gente que acha que um anjo da guarda tem que ser um papagaio de pirata, tem que estar aqui colado o tempo todo. Não é assim. Nós estamos com o nosso livre-arbítrio plenamente usado e eles ficam analisando nossas reações emocionais. Então, para isto, a gente lembra que precisamos ter esse canal pulsante. Então, eu rogo, nessa metade do segundo parágrafo, essa comunhão com aquele espírito que o Senhor designou para me inspirar, bem direto. E a inspiração dele sempre foi, nessa hora eu reconheço, sempre foram os melhores pensamentos, sentimentos nobres. Eu estava indo para um desvio, eu senti dor na consciência, acabei fazendo, aí o problema é meu. Mas eu escutei sim alguma coisa vindo dele. Por quê? Porque ele quer, sendo o delegado de Deus, que eu encontre o caminho reto, que eu viva a moral, o amor praticado, o exemplo de Jesus, tudo aquilo que a doutrina divinista traz, bem explicado. Então, não quero nem ficar, nem pensar de ficar longe dos dons praticados, porque são eles que trazem cura, são eles que trazem advertência, enfim. Reconheci tudo isso, pedi, então agora, devidamente ligado com ele, inicio e a ti, meu anjo guardião. Nessa hora, eu começo a conversar com esse meu fiel amigo, conselheiro, nas horas de sufoco, incerteza, na hora que eu estou sentindo que estão me puxando, me desviando do caminho. Não me falte em sublimes amparos, colo, abraço quando eu tiver tristeza, sabe? Então, essas inspirações a gente pede nesta oração. Por quê e aí? Eu tenho consciência de que olha só, agora a conversa é direta. Eu tenho consciência que a minha condição de encarnado me torna um tanto deficiente, então eu estou apelando para a tua tolerância. Olha quanta sabedoria, não venha com petulância, porque ele precisa de muita tolerância para nos
entender, porque tanto falei e não me ouviu, mas enfim. Então, eu prometo que eu vou procurar acertar. Mas esta hora, nesta oração, tem que ser sincero, não? Prometo que eu vou procurar acertar, eu vou procurar entender, eu vou procurar viver tudo aquilo que você entender o que você fala para mim. E agora chega na hora de prometer aprimorar conhecimentos. Entendo que você está querendo me puxar para cima, meu anjo guardião. Mas eu não tenho feito a minha parte, não tenho lido, não tenho ajudado, não tenho, enfim, cada um sabe de si, mas procurar saber mais, conhecer mais, para poder dar uma resposta boa para os outros, para poder ser aquele que consola, em vez de ficar procurando consolo. Enfim, porque ele é colocado para nós, para que a gente seja exemplo para os outros. A gente, nossa, mas eu vou ter que fazer como Jesus. Não é, é na vida simples. Eu já vi na internet, uma pessoa me ligou chorando e me pediu, me ajuda. Sabe o que eu fiz? Tão bonitinho, eu acho que a maioria de vocês já leu. Sabe o que eu fiz? Eu engoli o meu choro e fui. Quantos de nós não fizemos isso? Não estava bem, mas o outro está tão mal, deixa eu ir lá e ajudar. Ou tirar um tempinho, conversar no telefone, enfim. Dignos frutos pelo exemplo. Estar à disponibilidade. Ou aprender a dizer, não, agora não dá, eu te ligo já já, enfim. Para poder trilhar essa trilha que Deus oferta a gente. De volta para a sagrada finalidade, né? Sim. Então, passo a ler para vocês um avisozinho, uma outra observação do nosso irmão Oswaldo Polidoro. Pergunta: será que pode contar com a ajuda, com a intersecção do anjo guardião, aquele que vive colocando mandamentos de homens no lugar dos mandamentos de Deus? Aquele que nega, distorce os exemplos de Jesus, não faz, não copia, não quer saber, até ri, ah, ou ainda até esconde os textos, tudo aquilo que existe de escrito sobre os dons. Então, quando a vida fica, já me perguntaram, muito cheia de imoralidades, um comportamento tenebroso, tenebroso, imoral mesmo, desviando os irmãos, este perde o anjo guardião, a possibilidade de ter ele por perto. Espero que não seja o caso de nenhum, claro que não, porque não estaria aqui me ouvindo falar sobre os valores divinos. Então, vamos procurar melhorar cada vez mais, não é? Estamos no caminho. Tem pedra? Tem. E ele próprio, nosso irmão Oswaldo Polidoro, dizia assim: entre pedrinhas pequenas e uma gigantesca, as pedrinhas pequenas machucam mais. Quando no caminho nosso tem uma pedra gigantesca, a gente olha e fala: que é isso na minha estrada? E dá um jeito de ou passar por cima ou dar a volta. Mas pedrinhas pequenas dentro do sapato machucam. Então, somos caminheiros, somos da doutrina do caminho, e para estes que estão na doutrina do caminho, outra conversa com Deus na prece do caminheiro. É bem aquele que está na estrada, e o que fazer sempre conversando com Deus. O tempo inteiro esta oração apela, sagrado princípio. Sagrado princípio, sagrado princípio. Caminheiros que somos. Sabemos do Senhor, da onipotência, onipresença, sabemos que tudo veio do Senhor.
evoluiu, mexeu, agora está caminhando para a finalidade de voltar a ser Deus em Deus. Temos liberdade, sagrado princípio, eu sei. Eu estou no caminho, eu já sei, eu tenho liberdade até de dizer não para o próprio Deus, a gente recebeu essa possibilidade. Vai pagar, mas pode. Então, continua falando, sabemos nós, caminheiros, que temos uma lei moral para a gente conhecer, para conviver, e por cima da justiça divina que mede o quanto esteve dentro desse sentido também, sabemos, e por cima da justiça divina ninguém passa. E também a gente sabe que foi pedido, foi prometido e que aconteceu um derrame de dons, que estão por todas as partes, que não há em nenhuma rua, em nenhuma família das casas da rua, que não tenha alguém portador de dons. Somos todos nós mais ou menos aflorados, portadores de dons do Espírito Santo. Tem gente que conhece esse nome, com esse nome. Então, a gente entende tudo isto e procura ver que os dons provam que o espírito é imortal. Os dons salientam que a gente tem que ter responsabilidade, porque quando a gente vai numa oração em conjunto, vemos pessoas pedindo, chorando, está me acontecendo isso ou aquilo, como na outra oração. Qual foi a finalidade de tudo isso? Qual é a causa desse efeito? Os dons servem para isso, para ensinar, ilustrar, consolar. E os dons também fazem compreender que cada vida que a gente tem serve para evoluir. Se eu errei lá atrás e vou passar alguma coisa, pagou, não deve mais. Então, o caminheiro respira, se enche de paciência, ergue a cabeça e passa, porque lá no final tem sempre o pagou, não deve mais. E também a frase, o Pentecostes que tornou público. Então, Pai, sim, sim, nós caminheiros sabemos de tudo isso que o Senhor nos mandou, mas, sagrado princípio, a gente reconhece as falhas humanas. Aquele multidão, aquela cachoeira de desvios que aparecem na nossa frente que a gente pode fazer, ou não. Toda hora uma oportunidade de erro, não é não? E tem gente que chama a gente para simulação, para mentirinha, idolatria, tem muita gente ainda no planeta, não estou falando aqui só, no planeta ainda dizendo que uma coisinha dá sorte. Uma coisinha, a sorte quem faz somos nós mesmos pelos nossos comportamentos lá para trás, atual, e a gente recolhe o que fez. Então, insultar o que é divino, se alguma coisa é por Deus, insultar o que é divino é o blasfemar. É a tradução da palavra. Então, a gente nessa hora roga também a graça. Até falamos numa instrução inteirinha sobre discernimento. Meu Deus, como é bom um dia a gente poder discernir o bem do mal, o certo do errado, o tom de voz, perceber as coisas e escolher por livre-arbítrio o caminho certo. A gente nunca mais vai colocar mentira no lugar da verdade nas coisas que acredita. O discernimento faz a gente usar a cabeça. A hipocrisia, em lugar, tem pessoas que fazem com hipocrisia para te conseguir embrulhar, engendrar, assim, e fingindo que é amorosa. Então, nós não queremos isto.
Queremos essas práticas melhores, não queremos ser fanáticos por nada, só pelo Senhor, mas no melhor, no divino sentido. Esta esta oração é como se a gente se colocasse diante de um espelho, né, não? A gente reconhece todos os fatores divinos que a gente tem, que dispõe, quanto mais a gente lê, mais aprende, mais fica esperto também, deixa de ser cego em muita situação, e a gente fica mais experiente com coisas que podem nos derrubar, não porque aconteceram conosco, porque eu aprendi a olhar no outro, o que aconteceu não quero para mim, tudo isso. Então, o discernimento no caminho, que já tem a lei, que tem os dons e que tem o exemplo, só fica nos faltando a força de decidir pelo que é certo. Então, essas orações pedem esta abertura. Esta, no caso, o tempo inteiro ao sagrado princípio, é uma conversa nossa, interna, com ele. E esta última oração, depois tem mais um item, mas como oração formal, a coisa mais linda é a gente entender tudo isso e se colocar como servidor. Uma oração que pede: me deixa ser seu servidor, me ajuda. Então nós vamos nos abrindo nesse pedido. Tudo aquilo que nesta oração tem, é aquilo que um servidor de verdade e servidor da verdade precisa ter, precisa ser. Para ser um servidor da verdade, de verdade, nós vamos novamente a Deus com o foco nas obras nossas. Percebam esta oração, qual é o foco? A prece do servidor. A primeira frase, com certeza, sagrado princípio do todo. Deus em primeiríssimos lugares. Mas agora começo eu querendo ser servidor. Nos seus desígnios, que eu sei que são eternos, perfeitos, o Senhor determina, eu aceito, posso não entender, mas vou prezar. Eu quero beber conhecimentos, que eu aprenda a ter nobres sentimentos, nobres pensamentos, sentir e colocar em prática, com certeza, porque assim as minhas obras vão testemunhar. Ali vai alguém reverente a Deus, praticante de tudo aquilo que Deus espera. Seguindo. Me dê, Pai Divino, Deus sempre, o poder de comandar meus impulsos, porque o mundo não está fácil. Acabei de comentar, porque a gente tem inclinações. Se não fizeram o que a gente queria, que a gente pediu, a gente tem inclinação de ficar com raiva. Enfim, inveja pode ter ainda internamente, tudo isso, essas inclinações, impulso de fazer o que não é para ser feito, o que Deus não faria, é para se pedir mesmo. Me ajuda a dominar os meus impulsos, porque assim, com tudo no meu interior, eu vou poder servir de condutor. Que raio de líder, que exemplo que eu posso dar, que animador de pessoa, se eu próprio não estiver sendo dominando a mim mesmo, perdendo minha estribeira, enfim, demonstrando raiva. Não estou falando que eu faço tudo isso, não, é para todos nós. Que eu possa dominar as minhas tendências,
inferiores. Estamos na carne, e é para sair daqui com tudo dominado mesmo. Paixões inferiores, tem paixão por ir no futebol e gritar. É mesmo? Não dá para ficar em casa, assistir o jogo, só pelo jogo, a parte do esporte, tem que ir lá e gritar. Estou dando um exemplo, mas eu conheço gente que quando sai no trânsito, o comportamento é de todos saíram para me atrapalhar. Sai daqui! Tirou a carta pelo telefone. Paixões inferiores, é nesse sentido e um pouco mais. Então, por que isso precisa ser dominado? Porque um servidor que vai ser servidor da verdade que livra, tem que dar exemplo. E aí, consciência limpa, não é não? Para ser um servidor, eu não posso estar com a consciência suja, eu não vou conseguir estar o tempo todo inteira naquele trabalho. Vai a minha cabeça sempre, isso eu errei, isso eu ainda estou devendo, isso eu não posso, enfim. Então, confiante na lei de Deus, que o que eu fiz tem dirimência, não foi por propósito, enfim, tudo isso, eu sabendo de tudo isso, que meu comportamento está quase bom, eu peço a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Ah, é? Você quer se livrar deles? Não, não é para me livrar. Porque se eu tiver poder sobre eles, eles vão me ouvir. Eles vão me ouvir e eu vou tentar ensinar, pode ser na carne ou fora dela. Eu vou ensinar, eu vou encaminhar com paciencinha, para mostrar, enfim, que todos são filhos de Deus. Ah, nossa, mas aquele cara assim, ou aquela mulher assim, hoje não está bem, e no futuro? A gente pode cair e essa pessoa surgir bem melhor? Então, todos são filhos de Deus e nós estamos procurando ser servidores. Vamos olhar cada um como nosso irmão. Eles têm o direito de alguém que dê a mão para subir. E a graça do trabalho, lógico, porque se eu pedir tudo isso, eu quero trabalhar. Trabalho aqui nesta oração está com T maiúsculo. Não é um empreguinho, é um trabalho especial. É um trabalho espiritual, para que a vida nossa seja uma sequência de que eu fui semeando verdade, fui deixando o meu rastro de bondades. Quando chegar ao final da vida, eu poder dizer: fui digno filho. Fui digno filho. Tentei, porque lembre bem sempre, em toda parte que tem teoria, a cada um será dado segundo o que praticou. Então, eu quero o trabalho para praticar naquilo tudo que eu pedi de força. A gente pode fazer diferença, muita diferença em muitas pessoas, tá? Conheço casos maravilhosos, que por um pouco de atenção, uns meses de carinho, atendendo, no meu caso, que eu dou aula, então, com um pouco mais de paciência, alguém que não tinha tanta condição, o aluno surge, aquele aluno brilhante que dormia lá dentro, ou animar. Ah, nossa, estou tão desanimada, a minha profissão não serve. Como assim tua profissão não serve para nada? O que que você faz? Eu sou merendeira. Merendeira, olha que bênção! Capricha! Chama a criançada, enfeita os legumes para eles adorarem legume, enfim, tem tanta oportunidade. Ah, nossa, cada bobagem, mas é pequenas coisas, certo? A gente pode mudar a vida de alguém, sim, inclusive prevenindo da vida como ela é. Mimar não é ajudar, é prevenir também. Cuidado, ali não vai ser fácil, enfim. Porque esse mundo é de imperfeitos e sofredores. Então, logo, logo, esse planeta todo vai ser uma casa feliz morada.
da criação infinita do Pai, mas feliz, não é feliz ainda. Então, é lógico que a gente pede para conhecer cada vez mais em todas as orações, me deixa conhecer as coisas, me deixa, através da leitura, dos exemplos, de conversas, para eu poder ser mais útil. E, ah, caminhando para o final desta oração do servidor, é um momento de um servidor orando. Então, nesta hora, eu vou rogar por todos os teus filhos, portanto, estou desabrochando em mim a consciência do coletivo. Vou parar de pensar só no eu peço para o meu filho, eu peço para o meu vizinho, meu. Todos os teus filhos merecedores, porque sei que todos são seus filhos. E então, se eu puder, chegar neles convidando no sentido de saber certo, conhecer melhor possível, eu gostaria. Então, no seio da luz que emana glória e poder de todos os altos planos, eu quero estar ali, neste mundaréu de luz, neste oceano de luz, para render graças por ser filho teu, Deus. Muita gente nem lembra de agradecer a divina paternidade. Já cheguei ao ponto de reconhecer que Deus foi a minha, eu fui emanada dele, ele é meu pai. Então, gratidão por termos esta divina paternidade, o servidor, no mínimo, vai pronunciar. E então encerra pedindo: faça, Senhor, que este filho teu seja um fiel discípulo da doutrina que o Senhor entregou. A doutrina que tem, acima de tudo, moral, amor, os dons, a revelação, e de lá vem aconselho, vem advertência, faz o intercâmbio entre os dois lados. A sabedoria, a doutrina tem muita sabedoria que a gente tem que absorver, e virtude. Então, esse é o pedido que está no Evangelho Eterno, com o nome de prece do servidor, para que a gente seja um trabalhador de fato, servidor, dando o melhor de cada um de nós. E para encerrar, eu coloquei, falamos o tempo todo da doutrina, e este final de trabalho doutrinário colocado de volta ao lugar, porque quando Jesus entregou, chamava a doutrina do caminho, tanto é que somos caminheiros, e foi lida essa oração daquele que está na estrada, o caminheiro. Mas desta vez, como Oswaldo Polidoro foi delegado para restaurar tudo que tinha sido derrubado, tanto médium sofreu tanta coisa na Idade Média, perseguição, ainda agora tem muita gente com preconceito de mediunidade, a minha mediunidade é mais bonita que a tua, cada coisa, enfim. Mas, enfim, essa doutrina foi restaurada. E este restaurador, Oswaldo Polidoro, já tinha na sua última, anterior vida, sido Kardec. E quando ele saiu, seus discípulos deram o nome de kardecismo, quando deveria ter sido apenas espiritismo, ou seja, conversar com o mundo dos espíritos, usar o dom mediúnico, a revelação, para o bem, para o bom. Então, antes dele sair da carne, quando assim que ele entregou o Evangelho Eterno, que foi o que estava profetizado e está cumprido, ele falou: filhos, é de Deus que vocês se afastaram, a humanidade toda. Eu vou deixar com um nome para que vocês não coloquem meu nome, não é para pôr meu nome. Eu tenho que assinar os livros perante a lei dos homens, mas esta doutrina que eu restaurei,
É de Deus? Então eu vou deixar com um nome sim, vai chamar divinismo. Então eu vou conversar com vocês, que estão me ouvindo, com esta poesia, é Deus falando, mas Deus já sabendo que o divinismo, o que que é o divinismo prático. Então ele conversa com um divinista. Mas eu não vou pronunciar as palavras da oração, do poema. Eu vou colocar com as palavras que são mais difíceis, eu vou colocar mais fáceis, e vou colocar no sentido de um diálogo, para que vocês entendam o fundo, o fulcro, o foco desta poesia divinismo. Deus fala a cada um de nós divinistas. Se recolhe, meu filho, na intimidade, no interior. Me escuta ali dentro. Me escuta e me entenda o que eu falo. Você está procurando fora, no exterior, e não é. Eu quero falar contigo no íntimo. No íntimo, mente com mente, porque aqui está comungar. Comungar é estabelecer ligação, mente com mente. Você teima em procurar fora, filho. Você está espalhando essa teoria de que eu estou lá longe, lá no céu. Você fazendo esse erro, não acaba jamais a corrupção, você perpetua tudo isso. Não acaba com isso. Eu dei inteligência na centelha que emanei. Minha inteligência está aí dentro. Eu te entreguei. E o meu afeto também é uma virtude minha que está aí dentro. Tem afeto. E também outra coisa que você sabe, está te aguardando a minha ubiquidade. Que é ubiquidade? É o fato de estar, de existir em todos os lugares. Posso estar aqui e estar com a intuição do que está acontecendo lá e vendo aquilo, já é um desabrochar. E ele diz: esse poder está te aguardando. Mas não é que você, com essa inquietação toda, se desvia de mim? Te criei com tanto amor? Você não está confiando na decência de conduta, da bondade, usar a bondade? Tratou um outro filho meu, você tratou mal. Por que você fez isso? Você comprou estatuinha, coisinha para dar sorte, e sempre está ficando feliz porque fez com que o outro filho meu sofresse na tua mão, fazendo o quê? Aqui a explicação minha seria apontando o dedo, tirando sarro, brigando, ou de fato maltratando, com violência. Você está fazendo tudo isso? Retorna, meu filho, volta para o meu colo. Olha com atenção a lei que eu te deixei. Só tem amor, verdade e justiça ali. Vai, procura teu irmão, dá a mão para ele. Dá a mão, e assim, conforme você abraçar o teu irmão, sou eu que estou te abraçando. Numa gloriosa proteção divina que eu vou te dar. Eu não aceito rituais, eu não aceito cerimoniais, isso nunca foi meu. Isto nunca eu pedi para ninguém. A conversa é íntima, não quero imagem, eu não gosto de nada que finge.
Eu quero tuas obras boas, eu quero tuas obras boas. Mandei Jesus para exemplificar. Aquele meu ungido, abençoado, aquele meu delegado, eu escolhi ele para ser o meu verbo, a minha voz. E assim, usando o exemplo dele, todos vão ter a glória no futuro. Então, eu transmiti a minha ordem pelo anjo mensageiro e entreguei a verdade. Verdade. A verdade eu quero acima de tudo, porque eu tenho a despensa, eu sou o despenseiro, eu, Deus, delego o que eu quero para cada um. A despensa universal, eu que dou. Eu fui a origem, a vida, eu te convido para a conduta que eleva, que torna você independente do erro. Eu te convido à conduta emancipadora. Esta poesia é para nós, todos filhos de Deus. É uma grandiosa e divina chamada para o colo dele.